Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, povo de Deus? Hoje, gente, é de lei, viu? Vocês aguentam. Toda igreja que eu vou pregar, lá já está preparada. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus é forte e temível, não falha. Não é amor, não passa. Assim ele liga para me resgatar. Deus é forte, um soldado ferido. Amor infinito, especialista em curar. É especialista em curar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu era um pouquinho mais nova que Lala, mas eu repetia e ninguém me parava. Ai, glória a Deus. Aí eu ficava olhando minha mãe. Dependendo da música, era o gesto dela, né? O gesto que ela fazia era a música que eu cantava. E o refrão, caía, foi aí o resto do culto. O pastor tinha que falar amém, amém. Glória a Deus, mas até aqui nos ajudou o Senhor, não é mesmo? Queridos, grata a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui para falar um pouquinho mais de Jesus, né? Quem veio assistir o culto, dá um glória aí para mim. Agora, quem veio cultuar a Deus, você pode dar um glória? Oh, glória! Deus é bom, amém? A misericórdia dele é eterna. Sinto uma presença de Deus aqui maravilhosa. Eu tenho que confessar que eu estava precisando de ouvir grande ao Senhor. Desde domingo, gente, eu falei assim, gente, podia cantar grande ao Senhor. Eu amo esse louvor. Daqui a pouco, já. Porque essa canção, ela nos faz expressar tão grande ao nosso Deus. Porque quantas vezes a gente vem na igreja, mas a gente não consegue expressar quão grande é o nosso Deus. Muitas vezes, né, a correria do dia a dia nos impede de dizer quão grande é o nosso Deus. E do que Ele é capaz de fazer. Por mim, por você, por todos nós. Amém? Querido, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abre no livro de Lucas, capítulo de número 24. Capítulo 24, versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Você achou? Dá um glória aí, só para eu saber que você achou. Ó, glória, o povo está afiado, Jesus. Amém. Vamos ler então, diz assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Diga comigo, entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe:
Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Só até aqui, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai Santo, graças rendemos ao seu nome, porque tu és bom, sua misericórdia é eterna, dura de geração em geração. Quão grande é o seu nome em toda a terra, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda essa igreja está cheia da sua glória. Fala conosco, Pai. Não aquilo que queremos, mas aquilo que a nossa alma aflita precisa. Aquilo que nós precisamos para continuar de pé. Fala conosco, Senhor, porque nós somos o seu povo, o seu rebanho. Tu és o nosso pastor. E nós precisamos de ouvir a sua voz. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, clamamos a Ti. Para que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações. E que não seja apenas uma palavra para passar aos ouvidos. Mas que seja uma palavra, Senhor, a penetrar aos corações. A ponto de dividir juntas e medulas. E causar transformação dentro de nós. Assim nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, faz e irá fazer na nossa vida. Todo aquele que crê, diga graças a Deus. Amém. Perceba, a Bíblia vai dizer que 2 discípulos que andavam com Jesus, caminharam ali com Jesus, ouviram Jesus falar de tudo que iria acontecer, de tudo que ele iria fazer. Só que após a crucificação, a morte e crucificação de Jesus, justamente no 3º dia, mesmo depois de ter ouvido algumas mulheres dizerem que Jesus havia ressuscitado, certo é que esses homens ainda não o haviam visto, decidiram voltar para a casa deles. Decidiram voltar o caminho. Não ficaram ali junto com as outras pessoas que estavam aguardando a ressurreição de Cristo, mas voltaram para o caminho. E é interessante observar que a fala deles não era a fala de quem ouviu o próprio Cristo falar. A forma como eles estavam não era dignos de alguém que tinha caminhado com o Cristo. Então a Bíblia diz que eles voltam falando da morte, do sofrimento, do sepultamento de Jesus. 2 homens, percebam, que caminharam com Jesus. Agora já não tinham mais, depois de terem passado por uma adversidade, ou talvez ali uma frustração de ver Jesus ser crucificado. Perderam o foco do alvo. Esqueceram-se de tudo que Jesus havia lhes dito, que ele iria ressuscitar. Esqueceram que Jesus havia dito: é necessário que o Filho do Homem padeça. E decidiram então, porque não estavam vendo na hora que eles queriam o milagre acontecer, recuar e voltar para trás. Observa que eles não falavam gloriosamente acerca do Mestre. Perceba que eles não falavam orgulhosamente de Jesus.
não se dirigiam a Ele como Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas diziam: é um profeta, é um homem que tinha boas palavras. Falavam do Evangelho, Evangelista Neto, mas esqueceram-se de que é necessário viver o Evangelho. Quando eu estava em casa, lendo essa passagem, eu entendi o perigo que é para nós estarmos no Evangelho, mas não deixar o Evangelho estar em nós. Porque eu estar no Evangelho, eu estar entre os crentes, eu estar entre o povo que se chama pelo nome do Senhor, muitas vezes não significa eu estar caminhando com Cristo. Eu pronunciar o Evangelho não significa eu estar vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. E é aí que entra o segredo para uma vida vitoriosa em Cristo. Escute, não estou dizendo uma vida de regalias, não estou dizendo uma vida que você vai dizer: Jesus, me dá carro, me dá ouro, me dá prata, não. Mas eu estou dizendo de uma vida em que o crente vai poder dobrar os seus joelhos, e mesmo em meio à luta, mesmo em meio à adversidade, vai poder ouvir a voz de Jesus dizendo: eu estou com você. Jesus poderia naquele momento estar em qualquer outro lugar, pastor, mas ele decidiu estar com aqueles 2 discípulos. Por quê? Porque ele viu que ali estavam 2 corações se inclinando para a incredulidade. Jesus poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele percebeu 2 corações se inclinando para a falta de confiança nele. E quando Jesus percebe isso, ele diz: eu preciso estar naquele caminho de Emaús. Eu preciso estar naquele caminho em que estão recuando e deixando de olhar para a cruz. Aleluia! Jesus encontra com eles, caminha com eles, alguém que eles já tinham conversado, igreja, alguém que eles já tinham visto. Com certeza aqueles 2 discípulos já tinham tocado em Jesus, já haviam olhado Jesus olhos nos olhos, mas de repente, por causa do seu coração incrédulo, por causa da desconfiança daquilo que Jesus falava, agora já não conseguem mais enxergar Jesus como ele é, não conseguem mais ver o Mestre e reconhecê-lo como ele é. Deixa eu te perguntar, você é aquele cristão que ainda consegue falar com Jesus e reconhecer a voz dele? Você é aquela ovelha que ainda pode não somente tocar no olhar, mas tocar aos pés dele e dizer: reconheço o meu Mestre, é nos pés dele que eu choro, é para ele que eu clamo, é o nome dele que eu engrandeço. Poderiam estar ali talvez desde o início da caminhada do ministério de Jesus. Poderiam estar ali talvez desde o primeiro momento que Jesus falou: vem, me segue. Mas de repente não conseguiram mais crer. De repente não conseguiram mais acreditar. De repente não conseguiam mais enxergar Jesus e reconhecer ele. Jesus lá do lado deles. E eles estão conversando acerca de Jesus. Olha para cá. Jesus era o melhor pregador ou não era? Era o melhor evangelista ou não era? Estava lá falando com eles ou não estava? Entende que muitas vezes não é o pregador, mas é a terra do nosso coração como ela está. Entende que muitas vezes não é quem prega. Compreende que muitas vezes não é a mensagem,
mas é a terra do nosso coração como ela se encontra. Aí eles estão caminhando, entristecidos. E compreende, você concorda comigo que um coração entristecido, muitas vezes ele não quer ouvir nada. Percebe que no dia que estamos tristes, nós não queremos ouvir ninguém? Aqueles homens estavam assim, entristecidos. Tão entristecidos, tão ali trabalhados na sua incredulidade a respeito de Jesus, que não reconheceram Ele. E conversando a respeito de Jesus, o próprio Cristo chega e pergunta: sobre o que vocês estão falando? A respeito de quê? Eles, de repente, falam assim: por um acaso, você é o único que está aqui em Jerusalém, que não sabe do que aconteceu? Jesus dá onde que não sabe? Ele diz: o que aconteceu? Jesus, um homem, um profeta, tinha boas palavras, pregava bem. Nós achávamos que seria Ele quem redimiria Israel, quem restauraria Israel. Mas Ele morreu. Planejaram a morte dele e Ele morreu. E cá estamos nós. E eu sei, pastor, que tem pessoas aqui que caminharam com Jesus, que estiveram com Jesus, que um dia o coração palpitou de alegria por Jesus, mas hoje está a aparência da casca aqui presente. Por quê? Porque a dificuldade te cegou. Porque a tristeza te cegou. Porque o problema te cegou. E você não consegue mais reconhecer Jesus na sua vida. Aí você diz: Jesus esqueceu de mim. Jesus me abandonou. Eu não sei porque eu oro, mas Jesus não me responde. Eu não sei porque eu clamo, mas Jesus não faz nada. Eu não sei porque eu jejum, mas nada acontece. É simples. Jesus vai entrar na casa. Convida Ele que Ele vai entrar na casa. Eles continuaram caminhando. Jesus dá um show de palavra para eles. E fala: mas não era necessário que essas coisas acontecessem? Jesus dá um show de escritura para eles. Aí quando eles estavam chegando perto da casa deles, eles percebem, o dia já estava indo embora, se acabando. Eles olham para Jesus e falam: entra, fica aqui com a gente. Já está de noite, amanhã você vai embora. Com certeza, aqueles homens já tinham uma comida, uma ceia ali. Convidam Jesus para comer com eles. Por isso que eu acho interessante quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus entra naquela casa e se senta para comer. A Bíblia vai dizer que no momento que Jesus pega o pão, acredito que ele disse: Pai, graças eu te dou, e parte. Jesus desaparece daquela casa. A cegueira espiritual também desaparece. E eles falam assim: mas peraí, por um acaso não ardia o nosso coração quando Ele estava pregando para a gente? Por um acaso não ardia, não queimava quando Ele nos falava? Jesus quer entrar na casa. Ei, Jesus quer entrar na sua casa, restaurar a sua fé, restaurar o seu entendimento. Porque o que foi restaurado naquele dia não foi o oba-oba. O que foi restaurado naquele dia não foi o falar em línguas, Neto.
O que foi restaurado naquele dia foi a mente. É por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Aleluias! Talvez você está aqui conformado com essa vida, conformado com esse problema, conformado com esse desemprego, conformado com essa falta de sorte, conformado com essa falta de cura, de alegria, de felicidade, de ânimo. Jesus está dizendo assim: deixa eu transformar a sua mente pela renovação da minha palavra. Aleluias. Porque falar do evangelho é fácil. Viver o evangelho é que é difícil. E quando você for viver o evangelho, se prepare para as acusações. Mas deixa eu lhe dizer, quantas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas lá fora. O mundo tem trabalhado isso na nossa cabeça. E muitas vezes, com todo respeito, algumas igrejas também têm feito isso. Trabalhado só o físico, só o material. É ou não é? Mas estão esquecendo de te dizer que Jesus não mudou. Que Jesus ainda é o mesmo. Estão esquecendo de te dizer que Jesus não precisa de moeda de troca para te abençoar. Estão esquecendo de te dizer que o que Jesus precisa é que você tenha um coração contrito, a alma voltada para Ele, que você tenha sua mente transformada e assim seus olhos verão o Rei. Precisamos entender, igreja, que nós precisamos trabalhar e ter as coisas, precisamos. É importante para a nossa vida. Mas o nosso tempo precisa ter tempo para buscar Jesus em oração. Nós precisamos ter tempo para oração, para comunhão, para meditação da palavra, para adoração. Quantas vezes não sobra tempo para adoração? Aqueles homens reconheceram Jesus em um momento de adoração. Jesus desapareceu da casa aos olhos dele, mas Jesus continuou dentro dos corações. Jesus continuou ali, tanto que a obra foi completa, que eles voltaram para Jerusalém. 11 quilômetros de caminhada. Voltaram para onde o povo estava reunido. A Bíblia não diz, mas imagino eu, que quando eles chegaram em Jerusalém, eles já viram Jesus lá reunido e pregando para aquele tanto de gente, falando: eu vou voltar. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Imagino que eles estavam lá quando Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos do Espírito Santo, igreja. Precisamos aprender a valorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Aquele que intercede por nós, pastor, com gemidos inexprimíveis. Aquele que não importa como você está, te recebe, te aceita, te ouve. Aqueles homens voltaram para Jesus. Aqueles homens voltaram para o Evangelho. Não um evangelho de boca, não um evangelho de palavra, não um evangelho teórico. Quantos de nós conhecemos o Evangelho teoricamente? Poderia dizer: eu conheço o Evangelho. Mas se eu não viver, que eficácia ele terá em mim? Se eu não caminhar com Jesus, se eu não valorizar a presença de Jesus, serão apenas palavras. Jesus quer que você valorize a presença dele.
Porque Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Ele quer fazer infinitamente mais na nossa vida. Jesus quer que nós vivamos os milagres dEle. Quer que os nossos olhos sejam abertos para enxergar o agir dEle na nossa vida. Quer que os nossos olhos sejam abertos, que é para a gente viver e entender quão especial é a presença de Deus na nossa vida. O quão especial é você estar caminhando com Cristo e ouvindo a voz dEle, te ensinando, te guiando, te orientando. Dizendo, não vai por esse caminho, vai por aqui. Não faz isso daqui. Para quê? Para você desfrutar de uma vida vitoriosa em Deus. Para você desfrutar de uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Para que você possa, meu irmão, ter a sua mente renovada. Por isso que a palavra diz, filho meu, dá-me o seu coração. Tem gente que diz assim, eu não preciso de transformação, estou dando meu coração para Jesus. Calma, espera aí. Na Bíblia diz, dá-me o seu coração. É porque do coração procede tudo. Aí você dando o coração, automaticamente você está dando o dedão do pé, o último fio do cabelo, os olhos, a boca, o nariz. Você vai estar dando para Ele tudo que é direito dEle. Vai estar dando direito a Deus de governar a sua vida. Você vai estar dando autonomia ao Senhor de governar a sua família. Você vai estar dando autonomia, outorgando ao Senhor, dizendo, Senhor, toma nas tuas mãos a autoridade do meu lar. Toma, Senhor, nas tuas mãos a minha casa. Eu não quero nada para mim, eu não quero governar nada. Eu entrego nas tuas mãos. É isso que Jesus quer. Ali naquele momento, Ele trabalhou como um psicólogo na vida daqueles 2 discípulos. Aqueles homens que estavam entristecidos, voltaram a sorrir. O perigo de estar no Evangelho sem estar no Evangelho é esse. É que muitas vezes nós perdemos os sorrisos. Perdemos o fruto do Espírito. Paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, alegria. Aí nos tornamos uns cristãos tristes. Aí o povo olha pra gente e fala, eu? Crente igual aquele ali, quero não, posso não. E Jesus quer que ao olharem para nós, enxerguem não nós, mas a glória dele resplandecendo dentro de nós. Eu sei que tem pessoas aqui que Jesus quer devolver a alegria, sabe, Neto? De sorrir. O Senhor diz, antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Só vai dizer, operando eu, quem impedirá? Meu querido, minha querida, deixa Jesus te tomar e operar na sua vida, porque aí vai poder levantar A, B, C, D, mas como você vai estar nas mãos de Deus, Jesus vai estar operando na sua vida. Pode levantar o inferno que for, a dificuldade que for, é Deus quem estará governando, é Deus quem terá tomado todas as decisões da sua vida e te fará prosperar e te dará alegria novamente, vontade de viver novamente, vontade de sorrir novamente, vontade de estar de pé novamente, vontade de orar novamente, vontade de clamar novamente. Vai, meu querido. Sabe o que Deus quer? Tirar de você essa tristeza, essa angústia, essa coisa que não te deixa viver, que não te deixa crer, que te paralisou, que te cegou, que te fez desconfiar das promessas que um dia Ele fez na sua vida. Discípulos no caminho de Emaús começaram a desconfiar, desacreditá-lo. Posso com isso? Eu sei que você desacreditou em um momento aí. Eu sei. Eu sei que você desacreditou.
Deu uma balançada aí na fé. Mas ainda bem que a palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Por quê? Porque não estão firmados em uma rocha qualquer. Não estão acreditando em um Deus qualquer, mas estão firmados numa rocha que nunca abala. Estão acreditando em um Deus que diz: meu é o poder, minha é a honra. Tudo pertence a Deus. Se Ele disser hoje eu faço, hoje eu faço. Se Ele disser hoje eu não faço, hoje eu não faço. Porque Ele é poder. Um Deus que não precisa de muito para operar. Um Deus que não precisa de muito para fazer. Te provo. A Bíblia diz que foram quantos homens para estar lutando com Gideão? 34 mil homens, pastor. De repente Deus diz: preciso disso tudo, não. Para que Israel não se glorie. Vou lá, vou vencer com 300. Vou lá, vou dar a vitória com 300. Talvez você está dizendo: estou lutando sozinho na minha casa. Talvez você está dizendo: ninguém está percebendo como eu estou. Jesus está querendo te dizer: eu estou percebendo. Eu estou enxergando como você está. Me convida para casa, vai. Me deixa entrar. Se você me convidar, eu farei em ti morada. Aleluia. Se você me convidar, eu farei fluir dentro de você um rio a jorrar para a vida eterna. Um rio a jorrar para a vida eterna. Um rio, meu irmão, que não vai ficar simplesmente aqui, mas vai jorrar para a vida eterna. Eu gosto disso, porque nos faz entender que o Evangelho de Jesus Cristo não é para os fracos, mas é para aquele que crê. O apóstolo Paulo diz que nós nos tornamos os mais miseráveis dos homens quando acreditamos em Deus, somente no que Ele pode fazer aqui na terra. Mas quando nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer, infinitamente mais que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, está sendo aguardado por nós na eternidade, na glória, quando a trombeta soar, quando a trombeta soar, quando a trombeta soar, a Bíblia diz: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nos levará para um lugar, queridos, onde não vai haver dor, onde não haver tristeza, não vai ter traição, não vai ter dificuldade. É para lá que Ele quer nos levar. O Evangelho de Jesus não se resume simplesmente a tirar a sua dor. Não. O Evangelho que nós pregamos e vivemos não se resume a apenas Jesus abrir uma porta de emprego para você, não. O Evangelho de Jesus que nós pregamos não se resume muitas vezes a Jesus ir lá e transformar a sua casa. Às vezes vamos ter que aguentar o espinho na carne. Às vezes vamos ter que respirar fundo e dizer: mais um dia. Mas quando a trombeta soar, quando a trombeta soar, só aguarda. Só aguarda. É por isso que eu te digo: persevera aqui um pouco mais. Aguenta um pouco mais. Despista e fala para o seu irmão: aguenta só mais um pouquinho. Vai, fala assim: ó, fica firme. Ei, calma. Calma. Não se desespera, tenha calma. Logo, logo a trombeta soa. E o nosso Redentor vem. 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 Achando com autoridade e poder. Não mais como aquele Cristo que foi humilhado, mas como o Filho de Deus ressurreto. Salvador da humanidade. Como aquele que amou o mundo de tal maneira que disse: não, eu vou. Eu vou. Aleluia.
Talvez você hoje chegou aqui no caminho de Emaús, mas não voltando para Jerusalém, voltando para sua casa. Voltando para casa, sério. Junta as forças aí. Respira fundo. Vai de volta para Jerusalém. Eu sei que você está entendendo o que Jesus está falando. Respira fundo. Tira a poeira dos pés. Ai, postura. Volta para Jerusalém. Em Jerusalém você será revestido de poder. Vai. Em Jerusalém você será cheio de poder. Em Jerusalém seus olhos não ficarão fixados apenas no que você está vendo. Mas em Jerusalém você vai ver o impossível. Em Jerusalém você não vai crer apenas naquilo que você vê. Mas em Jerusalém você vai ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não viu, mas você está esperando. Eu estou esperando, você está esperando. Estou esperando Jesus voltar, né? Estou esperando Jesus voltar para me pegar no colo e dizer: passou. Tá vendo? Acabou. Pegar como um bebê, enxugar as lágrimas e dizer: tá vendo? Valeu a pena. Jesus quer fazer isso com você. Mas meu irmão, fica firme. Se apega no evangelho como ele realmente é. Sabe? Se o milagre não acontecer, ele é Deus. Se a vitória não vir, ele é Deus. Entende isso? Se o homem, a mulher não for transformado, o nosso Deus continua Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Então fica de pé, aguenta. Seja forte, seja corajoso. Não temas, o Senhor é contigo. É isso que Deus quer. Que vivamos esse evangelho dos discípulos. Que ouviram a voz do Senhor. Que reconheceram o Senhor. Mesmo quando seus corações já não queriam mais acreditar. Mesmo quando os olhos já não enxergam mais. Você olha para um lado e fala: gente, mas onde que está Deus na minha vida? Cadê Jesus na minha vida? Nós precisamos acreditar que se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus, autor e consumador de nossa fé.